Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Como o pastor Josias falou agora no começo, né, esse mês nós estamos falando sobre confiança no Senhor, né? E esse tema foi engraçado que o pastor Alencar, eu estava vindo para a oração com ele, pediu uma carona, né? Na hora é assim, né? Tem que pedir umas caronas, né? E aí ele perguntou o que Deus estava falando comigo nesse ano. E aí eu falei, é sobre confiar no Senhor. Ele, então, amém, nós vamos falar sobre confiança no Senhor nesse mês. Eu falei, amém, pastor. E você ministra, né, num dos cultos. Eu falei, amém, pastor, também. E então é algo que o Senhor tem falado comigo desde o comecinho do ano, sobre confiança no Senhor, né? E é algo que, assim, eu até estava conversando com uma pessoa na semana passada, e aí ela falou, como continuar confiando quando as coisas não acontecem da maneira que você quer? Como continuar confiando quando as coisas fogem do seu controle? Como continuar confiando no processo de espera? E aí eu falei, então esse vai ser o tema da mensagem. Como confiar no processo de espera, né? Como continuar confiando, né? Cada um de nós está numa jornada, né? Numa corrida que nos é proposta na nossa vida, né? Cada um está numa fase, né? Mas todos nós temos a corrida que nos é proposta, como o apóstolo Paulo já falou. E nessa corrida, né, nós podemos ter coisas que a gente vai alcançar, coisas que nós vamos ter que esperar mais um pouquinho, coisas que nós vamos ter que ter mais fé, né, para conseguir ou não, né, coisas que não vão acontecer como a gente esperar, e a gente precisa continuar confiando, né? Eu falo que confiar em Deus é como se fosse um jargão do cristão, né? Se eu sair perguntando aqui para você confia em Deus? Ninguém aqui vai falar que não confia, né? Eu acredito. Porque todo cristão fala, não, eu confio em Deus, né? Eu tenho confiança em Deus. Mas, na prática, as coisas são um pouquinho diferentes. E por isso que eu quero falar com vocês hoje algo que está em Isaías 26, versículo 3 e 4. Né? E é engraçado como Deus faz, porque nesse processo de espera, eu comecei a escrever algumas coisas sobre textos bíblicos, né? E algumas coisas sobre espera. E eu falei, quando o pastor falou, vai ministrar, eu falei, tá pronto, né? Já escrevi um monte de coisa. E aí eu lia e falava, não é isso. Lia outra coisa, não é isso. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu, como colérica que sou, né, já quero ter tudo organizado, né? Pastora Lúcia sabe, né? Nós coléricas. E aí eu falei, meu Deus, não vem nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e no meu devocional está em Isaías, e aí eu li esse trecho, eu falei, nossa, é isso. Né? E o Senhor falou ao meu coração, e eu espero que fale ao seu coração também. E diz assim, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Amém? Aqui, Isaías, ele está num contexto dos versículos 24 a 27, os teólogos dizem que é o pequeno Apocalipse. Por quê? Porque ele está falando de coisas que vão acontecer ainda, né? Coisas relacionadas à segunda vinda de Cristo. Então, ele está falando num contexto para um povo que está sofrendo, porque veio o juízo, o povo se distanciou do Senhor, então veio o juízo através das invasões. Primeiro babilônica para o povo de Israel, e depois a Síria para o povo de Judá. Então, eles já não tinham um rei direito, eles tinham vivido muita guerra, muita destruição. Eu falo que o brasileiro não sabe o que é isso, né? Meus avós eram italianos, né? E meu avô viveram na guerra, né? Então, ele veio na guerra para cá. E aí você via que eles estavam num contexto sempre de falta, né? Então, mesmo eles tendo dinheiro, alguma coisa, ele sempre era pouco, né? Então, apaga a luz, né? Faz isso, né? Faz aquilo. A minha avó, naquele frio da Itália, porque ela ficava 6 meses aqui, 6 meses lá, ela não ligava o aquecedor, porque para economizar, né? Então, esse é o contexto de guerra. A gente não vive, o brasileiro gosta de, né? Vamos esbanjar e tudo mais. Mas o contexto de guerra é isso. As pessoas estão sofrendo. E Isaías vem com esse cântico de louvor, ou cântico de confiança, dependendo
da versão que é o que a gente acabou de ler. Mas é num contexto de sofrimento. Eles não estavam vendo a saída. Não tinha uma solução rápida ou algo que viria para resolver o problema deles. Não. Mas ele estava ali profetizando que uma hora o Senhor viria ao encontro deles. E nessa hora, naquele dia, até começa no verso 1, eles cantariam um cântico de louvor. E ele está nos ensinando 3 coisas aqui que a gente pode aprender sobre confiança no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 lições importantes. A primeira é o que está na parte A do versículo, que é a perfeita paz na espera. Né? Ele fala assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Né? Então, ele está ensinando aqui, vai guardar em perfeita paz. Mas paz é algo que é complicado quando a gente está esperando, quando a gente está na luta ou na dificuldade. Eu não sei para você, mas para mim né? Eu sempre odiei esperar. Eu acho que por isso que o Senhor me trata tanto na espera. Sabe aquela pessoa que odiava esperar? Quando eu era adolescente, assim, para Helena, assim, adolescente aqui, a Aline também, minha mãe me levava no shopping, minha mãe e meu pai levavam no shopping, e tinha um horário de buscar. Eu falava para eles buscarem uns 10, 15 minutos antes para eu não ficar esperando e eles ficarem esperando. Porque eu sempre odiei esperar. Eu, confessando meu pecado, meus pais devem estar vendo no culto, perdão, pai e mãe, mas é isso. Então, por isso que eu acho que o Senhor trabalha tanto comigo nisso. Né? E aí, quando eu li esse versículo, eu falei, ele guardará em perfeita paz. Né? Então, na espera, quando as coisas estão ruins, a gente vai ter paz. E quando a gente pega no hebraico essa parte de perfeita paz, ele está na palavra shalom, shalom. Né? Shalom a gente conhece, né? Tem as novelas bíblicas também que falam, né? Shalom, né? Quando eles vão entrando dos judeus. Mas o que significa shalom, shalom? Quando usa uma repetição de uma palavra hebraica, significa intensidade. Então, é algo que está falando, é uma paz completa, uma paz integral, uma paz plena. Não é só uma paz. Não é como a gente diz paz e amor, eu estou em paz, né? Paz, não sei o quê. Não, é uma paz plena e completa. É uma paz que a gente está naquela tranquilidade que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Não é através das nossas coisas, não é através do que a gente faz, mas é uma ação do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque na espera, como eu falei que eu odiava esperar, a gente pode ficar de 2 maneiras. A primeira é reclamando, né? Ai, por que está demorando? Ai, não chegou até agora. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, não acredito. Você viu? Com fulano aconteceu, comigo não. Você viu com ciclano? Tá ali um emprego novo, comigo não. Tá viajando de novo, comigo não. Ai, isso, ai, aquilo. E eu falo que o celular é uma coisa, né? Porque a gente vê todo mundo e todos. E isso pode ser muito legal, né? E pode ser muito ruim, se você ficar olhando com olhos de quê? Acontece com todo mundo, menos comigo. Ai, viu? De novo isso, de novo aquilo. Você pode ter essa atitude na espera. Ou você pode ter a espera, como o Senhor Jesus nos ensina, de ter a perfeita paz. Aconteceu com fulano, glória a Deus que aconteceu com fulano. Aconteceu com ciclano, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque uma hora vai acontecer comigo. Eu estou em paz, eu estou confiando no Senhor. E aí eu lembrei, né, a gente está assistindo The Chosen com o Benjamin, que é a série dos escolhidos, e a gente está na 5ª temporada. E a 5ª temporada está mostrando ali os últimos dias de Jesus ali, né, chegando já em Jerusalém, e como a Santa Ceia, né, a última ceia e tudo mais. E aí, quando ele está sentado ali com os discípulos na Santa Ceia, não está na Bíblia, mas eles estão conjecturando, os discípulos estão aflitos, né? Eles estão preocupados. Eu acredito que eles estavam aflitos e preocupados, né? Jesus já tinha predito a morte dele. Eles já estavam vendo rumores ali, né? Movimentos dos fariseus, né? Dos movimentos dos romanos. Então, eles estavam aflitos. E o que Jesus diz para eles em João 14, 27? Ele diz assim: deixo a paz a vocês,
a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então aqui Jesus deixou para os discípulos e deixou para cada um de nós a paz que vem dele, é a paz dele para nós. Não é a paz que o mundo diz, né? A paz, então vamos pregar a paz, acabou a guerra. Não é essa paz, é uma paz plena, é a paz do shalom, shalom, né? E nós precisamos buscar essa paz através da busca do Espírito Santo, porque muitas vezes nós queremos a paz, mas nós queremos a paz buscando ansiedade. Como assim, você pode me perguntar? O que é a paz buscando ansiedade? Eu quero a paz do Senhor, mas eu vou lá e fico 2 horas no meu Instagram olhando as pessoas. Eu fico 10 horas no Netflix assistindo série. Eu fico, sei lá, horas e horas conversando com pessoas que não edificam. Eu não estou falando que entretenimento é errado, é bom, é importante, todo mundo tem que ter. Mas, às vezes, você está angustiado, está aflito, aí você fala, eu vou assistir uma série para relaxar. Não, vai buscar Jesus, vai pôr um louvor, vai ler um livro que edifica, vai ler a Bíblia, vai orar. Né? A gente fala, eu quero a paz de Deus, mas eu estou fazendo coisas diferentes. Né? Então, como que isso vai crescer no nosso coração? Né? Tem hora que a gente não consegue orar. Esse ano teve muitas horas que eu não consegui orar, né? E aí, o que eu fiz? Eu vim para uma reunião de oração às 3 horas da tarde aqui, porque eu falei, eu não consigo orar em casa, mas aqui eu vou orar, tem que dobrar o joelho e orar, né? Porque é a oportunidade que... Então, vamos para a igreja para orar, né? Eu não estou conseguindo, estou aflita, estou com dificuldade, estou triste. Então, eu vou buscar mais o Senhor, né? Porque a paz, Jesus já nos deu a paz, como ele falou aos discípulos, ela está disponível a nós. Nós só precisamos acessá-la, né? E nós precisamos fazer força para isso, né? O reino dos céus é tomado à força. A mesma coisa, a paz precisa, a gente precisa ter força para isso. E aí, continuando no versículo, está o segundo ponto que eu quero falar com vocês, que é: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Propósito firme, né? A gente quer ter paz plena, mas a gente precisa ter o nosso propósito firme, né? Então, o que é o propósito firme? É eu ter certeza do que o Senhor me chamou, do que o Senhor falou comigo, né? Do que o Senhor me escolheu, né? Então, é eu ter essa certeza, porque as situações da vida... Nossa, hoje eu estou com um R puxado, né? Vocês estão percebendo? Não, mas, desculpa, gente. É que eu morei no interior e às vezes vem um R puxado aqui. Voltando. Mas aí a gente tem essa certeza de que quando as situações vierem difíceis na nossa vida, porque vai vir. Vai ter o dia mau, vai ter o dia difícil, vai ter o dia de ansiedade, vai ter o dia de dificuldade, e essas situações vão tentar tirar a certeza do nosso propósito, vão tentar tirar a gente da firmeza do nosso propósito, mas nós precisamos nos manter firmes, e a palavra de Deus ela é cheia de exemplos de pessoas que se mantiveram firmes, e eu quero trazer para vocês o exemplo de José, né? José tem uma história grande na Bíblia, a gente encontra de Gênesis 37 a 50 ali a história dele, se vocês quiserem ler depois, é uma história muito legal de ler. E eu vou resumir aqui para vocês como que ele se manteve firme no propósito dele, mesmo nas lutas e nas provações. José, ele tinha 17 anos quando Deus falou com ele através de sonhos. Deus mostrou para ele que ele seria alguém importante, né? Deus deu sonhos para ele que as pessoas se curvariam diante dele. Com 17 anos, ele falou, nossa, vai ser tranquilo a minha vida, né? Deus já está mostrando, né? Meus irmãos vão se curvar diante de mim, o sol, a lua, as estrelas vão... Eu sou o sol, o resto se curva diante de mim, o trigo vai se curvar diante de mim. Tranquilo isso, né? Mas, depois desse sonho, José sofreu muito, né? José, ele sofreu com seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja dele. E aí, por causa disso, ele foi vendido como escravo, né? Pensa José, o filhinho do papai, que tinha tudo dentro da casa dele, né? Tinha a túnica especial, foi vendido como escravo. Foi para o Egito, para uma cultura totalmente diferente.
Nessa cultura, ele foi comprado por um grande oficial ali, né? Potifar. Nossa, estou pelo menos numa casa. E ele começou a crescer profissionalmente lá dentro, né? Porque ele não chegou sendo administrador da casa, né? Ele começou a crescer, crescer, crescer. E aí eu posso pensar, estou conjecturando, não está na Bíblia nisso, mas vamos pensar juntos. José pensou, nossa, estou crescendo profissionalmente, é aqui que vai cumprir meu sonho. Ó, aqui eu vou crescer tanto que as pessoas vão se curvar diante de mim. Olha, aqui, agora vai. Aí o agora vai não foi. Por quê? A mulher de Potifar cismou com ele, tentou agarrar ele como um bom servo de Deus, fugiu, né? Ele fugiu da aparência do mal e foi preso por causa disso. Né? A mulher falou que ele tinha tentado atacar ela. E aí ele foi preso injustamente. Agora, quando as coisas pareciam estar indo bem, voltou tudo a estaca zero. Agora ele estava preso numa prisão. Mas Deus estava cuidando dele, porque demonstrou a bondade que o carcereiro gostou dele e começou a dar funções ali para ele, tanto que ele ficou como um auxiliar e começou ali a ajudá-lo nesse processo. E foi aprendendo coisas também que seriam necessárias para ser um governador do Egito. E aí, um belo dia, Faraó ficou muito bravo e nervoso e prendeu o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Esses dois tiveram sonhos na prisão. E aí, eles acordaram assustados com os sonhos deles e falaram, nossa, como que eu vou... Tive um sonho estranho e agora o que aconteceu? Aí José falou, Deus pode interpretar seus sonhos, conte para mim. Aí o copeiro falou, olha... Eu sonhei, né, que eu estava servindo o faraó e que eu tinha uvas boas, uvas ruins e tudo mais. Aí José falou, olha, agora significa que dentro de 3 dias você vai ser restituído. Aí o padeiro falou, nossa, se ele vai ser restituído, eu também vou. Contou o sonho para ele. Só que o sonho do padeiro era ruim, né? Então as aves estavam indo lá comer as coisas. O que aconteceu? Aí ele falou, o padeiro, daqui 3 dias você vai morrer. Passou 3 dias, o que aconteceu? O padeiro morreu, o copeiro foi restituído. Aí José falou, essa é minha chance, né? Vou agora, ó, copeiro, não esquece de mim, tô aqui injusto, tô aqui sofrendo, meus irmãos me venderam, me ajuda a sair daqui. O copeiro saiu, ele falou, agora vai. Não foi, o copeiro esqueceu dele. Passaram-se 2 anos. Aí Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Nesse sonho, o copeiro lembrou, eita, tem um hebreu lá, na prisão, que está preso injustamente, que consegue interpretar os sonhos. Faraó falou, traga ele aqui. Aí, chegando lá, eu imagino o estado que ele chegou, porque ele nem pôde ir direto para Faraó. Ele foi ter que tomar banho antes. Então, imagina o estado de sujeira, de coisas que ele estava ali. Então, se apresentou a Faraó. Faraó, ele interpretou os sonhos do Faraó. E Faraó falou, quem mais que tem o Espírito de Deus poderia me ajudar nessa tarefa tão difícil nos próximos 7 anos de fome? Então, colocou José como governador do Egito. Eu resumi essa história para mostrar para vocês que dentro da promessa que o Senhor falou com ele com 17 anos, tudo só foi se cumprir com 30 anos. Se passaram 13 anos para a promessa se cumprir. Aí você pode pensar, e a promessa, 13 anos, tudo bem, mas ele estava lá sentado no sofá dele comendo pipoca, assistindo Netflix? Não, ele estava ali sofrendo, aprendendo o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E ele continuou firme no propósito que ele tinha. Ele não se desviou. Por quê? O processo que o Senhor colocou, eu e você, nós precisamos estar firmes. Não importa a luta e a dificuldade que vem. Como José ficou 13 anos ali sofrendo em dificuldade, ele estava aprendendo para ser o governador do Egito. Porque se com 17 anos o Senhor colocasse ele como governador do Egito, você acha que ia dar certo? É a mesma coisa os processos que Deus tem na nossa vida. Ele tem algo prometido para cada um de nós. Mas se nós não aprendemos no processo, nós não vamos conseguir o que o Senhor tem para nós para quando chegar lá. Né? E nós precisamos fazer uma análise. Nosso propósito está firme no Senhor?
como José, eu estou firme no Senhor? Ou eu estou olhando para as situações, para as dificuldades e estou falando, vou dar o meu jeitinho, como bom brasileiro. Eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, porque o Senhor está demorando. Não, gente, vamos se manter firme no Senhor, firme no que o Senhor falou, né? O autor de Hebreus diz em Hebreus 12, do 1 ao 2, se o Jefferson puder colocar, ele fala para nós mantermos o nosso olhar firme no Senhor. Aqui diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui ele está falando sobre uma vez que nós... Hebreus 12, é logo depois de Hebreus 11, né, que está ali da galeria dos heróis da fé. Então ele falou, olha, vocês viram a fé de todo mundo aqui, né? Diante de tudo isso, e uma vez que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, a nuvem de testemunha, olha para a pessoa que está do seu lado. Essa é a nuvem de testemunhas também. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, né? A partir disso, nós temos que nos livrar do peso e do pecado que nos atrapalha. E corramos a corrida que nos é proposta. A corrida que é proposta a cada um de nós. Mas nós só vamos conseguir correr essa corrida olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Olhando fixamente para Jesus. Né? Se a gente olhar para a situação, para o diagnóstico, para o problema, para a nossa idade, para a impossibilidade, não vamos olhar para Jesus. Né? Isso é algo que eu estou feito na minha vida. Né? Esse mês foi muito difícil para a gente, né? Para mim, basicamente, porque eu comecei um novo tratamento e eu tive muitas reações adversas desse tratamento. E eu fiquei mal, doente. Né? E aí eu fiquei ali de um jeito que eu falei, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Né? Continuo, paro? Né? O que eu faço? Né? E eu fiquei nesse processo. E um dia eu estava indo para a academia sozinha, geralmente a Pri vai comigo, né? E aí eu estava, nesse dia ela não pôde ir. E no carro eu estava meio aflita, sabe aqueles dias de baixa confiança? Eu falo que é um dia que eu não estou conseguindo confiar muito, porque você precisa orar mais, né? Que você não está conseguindo confiar. E eu estava dirigindo e eu fiz uma oração muito breve, muito rápida. Eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu continuo, se eu paro, até onde eu tenho que ir. Mas eu confio no Senhor, me ajuda. Não deu nem 30 segundos minha oração. Cheguei na academia, pus meu fone, né? E quando eu estou sozinha, eu escuto podcast. Eu gosto de escutar Tizanscope, gosto de escutar Bibotalk, algumas coisas assim. E aí, nesse dia, eu falei, eu não vou escutar o que eu escuto geralmente, porque a pastora Nancy mandou um podcast lá no grupo das mulheres. Vou escutar. E coloquei. E era um podcast que não tinha tema de confiança nem nada do tipo. Mas nesse podcast era uma muçulmana, libanesa, que se converteu ao cristianismo. E ela tem um trabalho missionário de pregar o evangelho para muçulmanos. E aí, nos primeiros minutos ali do podcast, eu fazendo supino ali, ela fala assim, não tinha nada a ver com o contexto. Ela falou assim, eu creio num Deus do impossível, que faz uma mulher sem útero ter filho. Aí eu comecei a chorar. Na academia, fazendo supino, larguei meus pesos, a lágrima escorrendo, eu falei, obrigada, Jesus, porque eu não sei se o Senhor vai fazer, mas eu sei que eu tenho que me manter firme no propósito que o Senhor tem. Eu tenho que olhar para Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. E é isso, nós precisamos parar de reclamar e manter os nossos olhos firmes em Jesus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos manter nosso propósito firme no Senhor Jesus. Né? E quando a gente olha para essa cruz aqui, o pastor gosta muito, né? Porque a cruz é a maior prova de amor de Deus para nós. Né, o Senhor Jesus, ele fala que quando ele, em João 12:32, né, quando eu for levantado da terra, significa que quando ele estivesse pendurado naquela cruz, ele atrairia todos a mim.
né? Então, quando ele estava naquela cruz, a obra do Calvário, o plano da salvação que o Senhor fez, nos atrai ao Senhor. E quando nós olhamos para o que ele fez, isso já é suficiente, né? A salvação da nossa alma já é suficiente. O que ele dá é a mais, né? O que ele dá para mim e para você, que ele tem dado muito, já é mais do que nós pensamos ou imaginamos, porque ele já nos deu a salvação. E com a salvação, ele nos deu a vida eterna. Amém? E aí nós vamos para o terceiro ponto que a gente pode aprender, que é no versículo 4, Isaías 26, 4, que diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E aí, eu gostei muito dessa parte, confiem para sempre. O que significa? Que eu confio desde agora para sempre. Não é uma coisa que eu posso falar, eu estou confiando agora, amanhã não confio. Depois de amanhã eu confio. Não, é confie agora e para sempre. É a gente ter essa confiança contínua. E como que nós vamos ter essa confiança contínua? Sabendo em quem estamos confiando, né? Que é aqui que ele fala: pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E aqui nós temos dois atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São características do Senhor, né? Que é rocha e eterna. O rocha, a gente pode pensar em estabilidade, firmeza, fundamento e proteção. Deus não muda, ele continua sendo Deus, né? E se você quiser saber mais, venha nas aulas de teologia, né, às 20 horas, que aí você vai aprender mais sobre os atributos de Deus. Mas aqui, o que ele está falando? Deus não muda. Se ele é a rocha, significa que ele vai cumprir, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não muda. Né? Não tem aquele versículo que fala: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? O Senhor, ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar firmes. Como da mesma maneira que ele é a rocha, que nós podemos estar estabilizados nele, nós precisamos também nos manter firmes. E pensando em rocha, nós podemos fazer até um paralelo com o que o Senhor ensinou lá em Mateus 7. No Sermão do Monte. Em Mateus 7, ele fala sobre 2 solos para edificar a nossa casa: na rocha ou na areia. Né? E na rocha vai vir a tempestade, na areia vai vir a tempestade. Não importa onde você está construindo a sua casa, onde eu e você estamos construindo a nossa casa, vai vir a tempestade. Mas dependendo de onde estiver o nosso fundamento, nós vamos conseguir passar a tempestade. Né? Então, o nosso fundamento em Cristo, na rocha eterna, nós vamos conseguir passar pelas lutas e dificuldades da vida. Nós vamos conseguir caminhar na corrida que nos é proposta. Né? E aí a gente tem que fazer uma análise. Onde nós estamos edificando a nossa vida? Será que nós estamos edificando na rocha, ou que é Jesus, ou nas nossas vontades, nos nossos desejos? Porque muitas vezes nós estamos edificando a nossa vida em como nós queremos. Eu quero que seja assim, então eu vou seguir esse caminho. Isso é edificar sobre a areia, porque os seus desejos estão alinhados ao Senhor? Os seus desejos estão alinhados ao que o Senhor quer? Se eles não tiverem, eles só vão te levar a afundar, como areia movediça, né? Porque você vai estar ali com a minha vontade, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja da minha maneira, né? Tem pessoas que é mais difícil, né? Que nem eu gosto muito de controle, né? Planejamento, as coisas. Quando as coisas saem do controle, eu fico: Jesus amado, me ajuda, porque senão aqui a carne vai dominar. Mas por quê? Porque a gente quer ter o controle da situação, mas o controle é do Senhor. Ele sabe o nosso dia de amanhã, Ele está cuidando de nós. E se a gente fica segurando o controle, muitas vezes nós estamos atrasando o que o Senhor tem para nós. Deixa nas mãos do Senhor, deixa que Ele cuide, larga o controle, não tente fazer do seu jeito, tente fazer do jeito de Deus, deixe Ele fazer do jeito que Ele quer. E o outro atributo é que Ele é rocha eterna, né? Então, o que significa? Que Deus é eterno. Deus sempre existiu, né? Ele sempre existirá, né? E o atributo da eternidade é muito difícil para nós entendermos, seres humanos. Eu percebo isso mais com Benjamin, né? Porque a gente vai ler historinha ali para ele de Jesus, de Deus, né? E aí ele perguntou outro dia para a gente: quem é o pai e a mãe de Deus? Por quê? Para ele todo mundo tem pai e mãe, né? Então,
a noção de eternidade, para nós, que tem começo, meio e fim, é difícil. Mas o nosso Deus é eterno. Ele não teve começo, ele não teve meio nem fim. Ele é desde sempre, para toda a eternidade. Né? Nós estamos muito acostumados, às vezes, com outros deuses que têm começo, meio e fim. Né? Eu acabei de ler um livro que um amigo muito especial deu para a gente, que é Os Outros da Bíblia, que é um livro que ele fala sobre... Sabe quando a gente está lendo a Bíblia e fala, os assírios, os filisteus, os romanos? Quem são essas pessoas? Né? E esse livro, ele discorre sobre isso. E em cada uma dos povos, ele fala sobre as religiões deles. E aí você vê que ele vai descrevendo e fala assim, esse Deus nasceu que um meteoro bateu no outro e nasceu o Deus. Esse Deus nasceu porque cresceu uma planta e não sei o que, nasceu um Deus. Esse Deus nasceu porque tinha um outro Deus que fez isso e fez aquilo e nasceu. São todos deuses gerados, porque são deuses falsos, que perecem. Mas o nosso Deus é eterno. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que nós podemos confiar para sempre, porque Ele é eterno. Você já pensou que um Deus que é eterno, que Ele controla todas as coisas com a sua mão, né? O sol se põe no horário certo, e nasce no horário certo, as estações estão todas definidas, por quê? Porque o Senhor controla, e Ele não vai cuidar de mim, de você, que Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você? Quando nós entendemos isso, nós vamos ter aquela ideia, nós podemos confiar, porque o Deus que cuida dos passarinhos, né, que cuida das plantas ali, Ele não vai cuidar de nós? Né? E nós precisamos confiar para sempre no Senhor. Né? E eu queria que nessa noite a gente entregasse para o Senhor tudo que está nos preocupando, né? Que que não tem mais jeito, né? Que você já desistiu, se tinha alguma coisa que você estava ali planejando, mas você desistiu, entregue para o Senhor, porque Ele é a nossa rocha eterna. Né? A gente está falando sobre confiança, não é à toa. Né? Os dias são maus, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma luta, né? Tem horas que está tudo bem, tem horas que não está, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor e confiando para sempre, né? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem guardado as nossas vidas. Né? Então, que nessa noite a gente consiga colocar isso diante do Senhor. Né? E hoje eu estava dirigindo, indo para o médico, e tocou uma música que eu vou ler para vocês, porque se eu cantar, vocês vão embora. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês, porque ela falou muito ao meu coração sobre a gente se manter confiando no Senhor. E diz assim, o nome da música é Permanecerei. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. A tempestade vem, e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com meus olhos em ti, com meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Minha alma anseia pela fonte que é você, a fonte que é você. Né? Que nós possamos, como essa música, né, meditar sobre isso, manter firmado em ti, firmado no Senhor Jesus, né, que é o autor e consumador na nossa fé. Eu queria que vocês se colocassem de pé para nós orarmos, né? Eu vou ler novamente aqui o versículos Isaías 26, 3 e 4, para a gente meditar e guardar no nosso coração. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Eu não sei o que você está passando, se você está passando por algum problema, né? Mas o que eu posso falar é como o Senhor tem falado no meu coração, né? Confie para sempre no Senhor, né? Que nós possamos ter paz na espera, né? Uma perfeita paz, um shalom, shalom, né? E que na nossa espera a gente mantenha o nosso propósito firme, olhando para o Senhor Jesus, né? Porque mesmo se
Se Ele fizer, Ele é bom. Se Ele não fizer, Ele continua sendo bom, né? E um dia, nosso sofrimento aqui vai acabar, quando o Senhor Jesus vier voltar para nos buscar, né? E nessa hora, na eternidade, nós vamos poder gastar a nossa vida com o amado da nossa alma, né? E isso já é suficiente para a gente continuar confiando, mesmo se Ele não fizer, né? Então, que nós venhamos hoje, né? Como o salmista também diz no Salmo 27, 13 e 14, se o Jefferson puder colocar. Salmo 27, 13 e 14. Que diz assim: apesar disto, essa certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Apesar de sabermos que na eternidade toda dor, todo choro vai acabar, nós podemos ver que a bondade do Senhor aqui na terra dos vivos, nós vamos ver a bondade do Senhor. E eu creio que nós vamos ver a bondade do Senhor. Eu creio que o Senhor continua fazendo milagres. Eu creio que o Senhor continua fazendo maravilhas. Nós precisamos confiar sempre no Senhor. E eu quero pedir que nesse momento de oração, você entregue para o Senhor aquilo que tem te preocupado, tirar do seu sono, aquilo que você tem esperado e não tem acontecido. Aquilo que você acha que você até desistiu, porque você falou não vai acontecer. Entregue para o Senhor, porque do Senhor enquanto estivermos aqui na terra dos vivos. Amém? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, com o coração agradecido, falando conosco, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor. Que ela vem como uma espada de 2 gumes e transforma, Senhor, o nosso coração, separando nossas juntas e medulas, Senhor, para que ela entre, Senhor, e faça morada em nós, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar, meu Pai, a ter a perfeita paz. Porque a Tua palavra diz que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ter paz mesmo diante da luta, da dificuldade, das coisas não acontecerem do nosso jeito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firmes no nosso propósito. Perdoa, Senhor, se nós nos desviamos dos Seus caminhos, desviamos da Tua vontade, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a confiar para sempre no Senhor, meu Pai. Cada um está aqui derramando diante de Ti necessidades, anseios. O Senhor sabe também as minhas, Senhor. E eu entrego diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel. E eu creio que nós veremos a bondade do Senhor enquanto estivermos aqui na terra dos vivos, Senhor. Eu creio que o Senhor fará milagres e maravilhas no nosso meio, Senhor. Eu creio que lutas e dificuldades que estão vindo, Senhor, cessarão, porque o Senhor entrará no meio, Senhor. O Senhor virá na nossa frente, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, Senhor. E eu te peço que o Senhor continue a fazer, meu Deus. Nos ajuda a permanecer, Senhor, com os nossos olhos firmados em Ti, meu Deus. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Mas nos ajuda a olhar para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. E eu te peço, nos ajuda a confiar, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Toda raiz de incredulidade seja tirada do nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. E que no lugar, Senhor, cresça a raiz da fé, da esperança e da confiança no Senhor, meu Deus. Porque o Senhor prometeu e o Senhor fará, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.